Olá, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Ecologia Comportamental, ou como estudamos o comportamento animal. Na aula de hoje vamos falar de algo muito interessante, que é a alimentação. Como os animais se alimentam, por que eles se alimentam, o que está escondido atrás disso do ponto de vista da ecologia, daquilo que a gente vem discutindo, das relações custo-benefício em tudo o que um animal faz ou deixa de fazer. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Primeira pergunta que eu faço para vocês, sempre nos baseando, como já disse para vocês, no livro do álcool, que eu recomendo muito que vocês utilizem, tá? O que é alimento? O que é alimento? Vejam nessa imagem aqui que coisa incrível, não é? Olha aí, que coisa incrível. Um sapinho tão pequeno engolindo uma minhoca gigantesca para ele, não é? Então, será que ele dá conta disso? Será que ele vai comer essa minhoca como um todo? Isto aqui é um alimento para esse animal. Mas o que é alimento para outros animais? Podem ser flores, podem ser folhas, pode ser esse próprio sapinho, até coprófagos, animais que acabam se alimentando de dejetos, de fezes, animais que se alimentam de coisas em decomposição, como cadáver. Alimento pode ser tudo aquilo que é utilizado por um animal como uma fonte de energia para sua automanutenção. Tudo bem? E quando o animal busca esse alimento, o nosso objetivo na aula de hoje é mostrar que o animal também toma decisões, e são decisões muito importantes relativas à sua alimentação, que envolvem, mais uma vez, o custo de obter esse alimento, o custo de manipular esse alimento e os benefícios que o alimento trará. No que se refere à alimentação, podemos começar com algumas questões muito objetivas, inclusive para nós mesmos. Por exemplo, do que se alimentar? E aonde encontrar o alimento? Obviamente que para a gente se alimentar de delícias como essa aqui, com pizza italiana, né, você vai saber que você tem que procurar uma boa padaria, uma boa pizzaria, ou que você tem que aprender a fazer. Então você sabe como se programar para fazer isso. E assim como nós nos programamos para obter o nosso alimento, a gente sabe que vai ter que trabalhar, no nosso caso, para ganhar dinheiro, para comprar os mantimentos, para fazer o alimento, ou para comprar o alimento pronto. Na natureza, o animal também toma essas decisões, dos custos que ele tem para obter aquele benefício. E nessas relações, uma das coisas mais importantes para o animal é aprender aonde encontrar esse alimento. Que hora do dia, por exemplo, que o alimento está disponível? Em que situação esse alimento está disponível? Como que eu faço para vencer ou controlar as dificuldades existentes no item alimentar? Imagine você comer um porco-espinho. Como é que você faz para lidar com tudo aquilo? Olhem esse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos um morcego e olhem as dificuldades que ele tem que enfrentar para localizar a teia dessa aranha, para capturar essa aranha sem se embaraçar com aquela teia e para poder se alimentar dela sem ser picado por ela, porque talvez ela queira mordê-lo, picá-lo, porque ela tem que tentar sobreviver. Então são várias dificuldades que um animal enfrenta na escolha do seu item alimentar e em como se alimentar. Vejamos esse outro exemplo. Porque o animal tem que aprender a também subjugar o alimento e digerir esse alimento. Essas aqui são duas espécies de plantas do cerrado, duas poltérias. Essas poltérias são plantas que são muito pouco atacadas por herbívoros, porque elas têm muito látex nas suas folhas. E a Poltéria ramiflora ainda tem as folhas com um pouquinho mais de tanino, sendo mais duras que a Poltéria torta em geral, nas fases iniciais da vida. Nas fases finais da vida da folha, a coisa se inverte um pouco, e a Poltéria torta já fica mais durinha, e a Poltéria ramiflora fica não tão dura quanto a Poltéria torta. E elas mantêm o látex constante no seu caule e na sua seiva. Acontece que tem uma espécie de lagarta de borboleta, essa que vocês estão vendo aqui, ó, que ela é capaz de fazer uma teia que a recobre, utilizando o látex da folha dessa planta, tá? E ela raspa a folha da planta, comendo a folha toda por baixo,
Então ela faz uma sangria na folha, a folha perde o látex, ela mastiga esse látex, tece uma teia que a protege da ação de formigas, de aranhas que querem capturá-la, até de algumas vespas, tá? E ela fica aqui protegidinha comendo a folha. Por que ela come mais de uma espécie do que da outra? Por que será que ela tem uma preferência pela Poulteria torta do que pela Poulteria ramiflora? Será que tem alguma coisa diferente no látex de uma, no látex da outra, que permite a alimentação? São questões que a gente tenta estudar no campo para entender o que está acontecendo na natureza e que a gente possa explicar os comportamentos, explicar as preferências animais. Animais escolhem, e nós sempre estamos tentando definir baseado em quê? Veja esse outro exemplo nosso de trabalho da gente também no Cerrado. Isso aqui é uma espécie de planta muito bonita do Cerrado. Ela chama-se Birsônima intermédia. É uma malpighiácea de flores alaranjadas, amareladas, assim, muito lindas. Produzem óleos que atraem abelhas que vêm aqui polinizar essa planta. Tem várias abelhinhas aqui, vocês não estão vendo, mas aqui tem uma, aqui tem outras voando por aqui, tá? Mas o que acontece? Fiz um trabalho de 3 anos nessa planta com essa nossa aluna aqui, que é um orgulho para mim. Essa menina é a Mariana Velasque. Mariana fez aqui com a gente a sua iniciação científica e o seu mestrado no nosso laboratório. Ela coletou 3 anos de dados, de 2008, 2009, 2010. Quando a gente publicou esse trabalho na Ecological Entomology, que é uma revista britânica, ela já estava lá, trabalhando lá, fazendo seu doutorado na Universidade de Plymouth, no Reino Unido, né, na Inglaterra, que é um orgulho muito grande para a gente. A Mariana depois passou pelo Japão e hoje se encontra na Austrália, tá bem? Mas nós trabalhamos com a Birsônima e tentamos entender o papel, inclusive o papel alimentar, como é que fazia para se alimentar nessa planta, um engenheiro de ecossistemas, um herbívoro que modifica a estrutura da planta, para que ele possa sobreviver nessa planta e facilita com isso a vida de outras espécies que vão sobreviver nessa planta também. Então nós trabalhamos com a Birsônima intermédia estudando essa espécie de borboleta aqui, ó. Essa lagarta de borboleta, o que ela faz? Essa lagartinha, ela tece uma teia formando casulos com as folhas. Ela envolve as folhas num casulo, aqui vocês estão vendo a borboletinha, né, a lagartinha, e ela fica aqui dentro, comendo todas essas folhas, até que ela se transforma numa pupa e sai daqui uma nova borboletinha, tá? Pois bem, por que será que ela faz o casulo? Olha, para a gente tinha alguma vantagem óbvia. Esse casulo, como é no cerrado, ele vai proteger do excesso do calor durante o dia, do excesso do frio durante a noite. A gente comprovou isso. Ele protege contra a ação de inimigos naturais, como muitas espécies de vespas, principalmente, de passarinhos que caçam a lagarta. Mas nós descobrimos uma outra coisa muito interessante. Pensem vocês um pouquinho. O que será essa coisa muito interessante que a gente descobriu? Olha a dica na tela. Será que a qualidade dos tecidos vegetais pode ser alterada quando esta borboletinha faz uma teia e envolve as folhas? Acontece que as folhas dessa Birsônima são ricas em taninos e alcaloides, que são defesas químicas contra os herbívoros naturais. Mas essa borboletinha consegue comer. E a gente descobriu que a redução da energia solar, a redução da luminosidade nas folhas que estão dentro desse cartuchinho, fazem com que caia no interior a produção de taninos e a produção de alcaloides. As folhas, então, se tornam palatáveis para a borboleta. Então, enquanto ela vai tecendo o casulo, nesse meio tempo, a falta de energia solar nas folhinhas que estão aqui dentro, de luz, faz com que diminua as defesas daquelas folhas. E a lagarta de borboleta consegue se alimentar. Muito bacana, muito incrível isso que a Mariana descobriu com a gente. E ainda olha que legal, gente, uma outra coisa que a gente descobriu.
apenas as folhas atacadas, estão vendo aqui que aqui é o que restou, essas folhas que estavam por fora, não foram comidas pela lagarta, formaram aquele cartucho, depois a planta rebrota por dentro daquele cartucho. Aonde a planta foi comida pela lagarta de borboleta, ela rebrota melhor. E daqui saem aquelas flores lindas, maravilhosas que vocês viram. Será que isso é uma resposta induzida da planta à ação de um herbívoro, que é a borboleta? Será que isso representa uma coevolução entre a planta e aquela lagarta da borboleta? Onde há um prejuízo imediato, que é a planta ser herbivorada, mas pode haver um estímulo posterior e uma florada induzida pela presença do herbívoro. A natureza é bonita e complicada, né, gente? É sempre uma corrida de gato e rato entre o herbívoro e a planta, o predador e a presa. Muito interessante a gente estar atento a esses fenômenos. Pois bem, vamos continuar então com as nossas decisões. Estamos vendo que os animais decidem. Aqui nós temos um corvo. Então você está vendo esse corvo aqui, né? Hoje eu consigo pintar o mouse de amarelinho. Vocês estão vendo o corvo aqui, tá? Esse corvo é um corvo caçador de gastrópodes, de caramujinhos. Ele pega caramujos que podem ser de tamanho pequeno, médio e grande. E ele tem que derrubar esse caramujo numa pedra para que o caramujo quebre e ele consiga comer o que está lá dentro, que é a carninha do caramujo. Bacana, né? Ele aprende a pegar, jogar, quebrar e comer. Pois bem, o que acontece é que ele pode pegar caramujos maiores ou menores e pode jogar esses caramujos de alturas maiores ou menores. O pessoal pesquisou isso e descobriu o seguinte. Então aqui, vamos com calma para a gente entender gráfico. Gráfico é muito importante que a gente compreenda bem. Aqui nós temos o número de quedas por gastrópode e aqui nós temos a altura da queda em metros. Então a altura vai de 1 a 15, o número de quedas de 1 a 60 aqui, estão vendo? Gastrópodes pequenos é roxinho, gastrópode médio é verde, gastrópode grande é laranja. Então veja, se ele soltar o gastrópode grande de uma altura baixa, menos de 1 metro, ele tem que derrubar um monte de vezes, está vendo? Um monte de vezes. Mas se ele soltar esse gastrópode grande de uma altura muito alta, 15 metros de altura, basta uma queda aqui, ó. Uma queda aqui já quebrou aquele caramujo, ele vai comer. Tá? Já para um gastrópode pequeno, veja aqui, ó, um gastrópode pequeno, ele nunca solta de muito baixo, ele já tenta soltar de 4, 5 metros de altura. Mesmo assim, ele precisa soltar 60 vezes para quebrar. Uma loucura, né, gente? Soltar 60 vezes. Mesmo que ele solte de muito alto, ele precisa soltar 10, 9 vezes. Então, gente, o que vocês têm que pensar agora? Para soltar alto, ele tem que carregar um peso no bico, voar alto e soltar. Isso é um gasto de energia, gente. Quanto mais alto ele for com mais peso, é um gasto de energia. Quanto mais alto ele for com menos peso, mais vezes ele terá que ir, é outro gasto de energia. Ele tem que fazer essas continhas no seu cérebro, computar isso e ver onde está a maior vantagem. E os pesquisadores descobriram que essa altura dos 5 metros é a melhor para todos os tipos de gastrópodes, porque no máximo ele vai levar 18, 19 vezes com gastrópode pequeno, 12, 13 vezes com gastrópode médio, que é o que mais tem na população, e 2, 3, 4 vezes com um gastrópode grande, para conseguir quebrá-lo e obter uma grande quantidade de energia. Então, ele minimiza os seus custos e maximiza os seus benefícios. É a economia da natureza, gente. Tudo aquilo que a gente quer, ter mais lucro com menos custo. Vamos ver outros exemplos. Ainda com nossos amigos passarinhos comedores de, nesse caso aqui, conchinhas, mexilhões. Esse bichinho aqui, vamos ver aqui a nossa figura, né? Ele está numa área onde tem muitos mexilhões presentes. Aqui é a frequência de porcentagem de mexilhões e aqui é o tamanho do mexilhão em milímetros. Então vocês vejam que tem muito mexilhão pequeno e tem muito mexilhão na faixa aqui de 4, 5 centímetros.
tá? 4, 5 centímetros de raio, tá? E poucos mexilhões, muito grandes, mas tem também. Qual que ele deve preferir? Será que ele deve preferir comer os grandões ou ele deve preferir comer os pequenos? Os pesquisadores foram olhar isso, foram estudar e tiveram algumas hipóteses que eles levantaram. Porque quando a gente faz pesquisa, estou falando para vocês desde o começo do curso, é muito importante que a gente elabore hipóteses. Lembrem a nossa aula de planejamento de projeto de pesquisa, onde nós mostramos que a hipótese é muito importante. Então eles tiveram uma primeira hipótese que é a seguinte: o lucro em se alimentar de mexilhões muito grandes é pequeno porque eles não podem ser abertos. Demora muito tempo para abrir esse mexilhão muito grande. Então a média de lucro talvez não seja boa. Uma outra hipótese é a seguinte: que muitos mexilhões grandes também podem não ser facilmente abertos porque eles podem estar cobertos por craca, que dificulta a abertura desse mexilhão, que torna eles praticamente impossível de abrir. Então essas duas hipóteses iniciais, eles pensavam que os passarinhos iam comer mexilhões menores, porque embora o recurso em termos de carne dentro seja menor, eu posso achar mais e comer muito mais. Pois bem, quando foram ao campo, então, com esses modelos, pensaram o seguinte: se não houver restrição alimentar nenhuma, se não houver dificuldade nenhuma, a tendência, então aqui profitability é lucro, e aqui é o tamanho do mexilhão. Se não houver nenhuma restrição, é o esperado que ele tente comer cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, numa curva que é exponencial. Agora, se houver algum problema, o esperado é que os grandes não sejam comidos, o que favorecia de forma conjunta qualquer uma dessas hipóteses aqui, tá? Ou pelo tamanho ser difícil de abrir, ou por ter craca em cima deles. E aí haveria uma média de tamanho por aqui, onde o lucro, nessa faixa mais ou menos aqui, o lucro seria muito grande, entre 4 e 5 centímetros, entre 3 e 4 centímetros de comprimento desse mexilhãozinho. Então, o modelo A aqui de previsão, ele é baseado praticamente em tempo gasto versus energia. O modelo B, ele baseia-se tanto no A, tempo, energia, e na impossibilidade também de se conseguir um alimento, de manipular um determinado tipo de alimento. Quando os pesquisadores foram para o campo e observaram, então, o Metopus australis fazendo isso no campo, aqui é aquela primeira figura que eu mostrei para vocês, da quantidade que tinha, e aqui foi a preferência. Olhem só como a preferência bateu certinho com o modelo B, que eles não vão pegar nem os muito pequenos, porque não vale a pena a carne que tem dentro, e não estão pegando os muito grandes, porque a dificuldade de abrir é enorme, mas eles comprovaram que além de ter a dificuldade de abrir por ser maior, mais duro, mais fechado, e eles só tem um biquinho para ajudar, umas patinhas, né? Os grandões, olha aqui, ó, ficam cobertos de craca, que ajudam a fechar esse mexilhão, só abre quando ele quer, quando tem água aqui, tá? E dificultam o bico do passarinho pegar aqui, o bico do passarinho penetrar. Então, às vezes, o subótimo é melhor, é o que se torna ótimo numa população, porque ele é o que representa um maior benefício com um menor custo. Vamos sempre discutir isso nessa aula de hoje, custo e benefício. Vamos partir para um outro exemplo. Olha essa nossa filmagem aqui numa vereda. Essa é a vereda que a gente trabalha no Cerrado. Observem como é que são os peixinhos dentro da vereda que a gente trabalha. Nós entramos dentro da água para vocês. Então olha quanto lambarizinho tem aqui, quanto guaru, e aí aparecem os predadores. Isso aqui são ciclídeos da vereda. Esse bicho muito possivelmente é uma espécie nova, que a nossa colega Adriele Queirogas está estudando, né? Já há um tempo ela está tentando identificar essa espécie com um colega do Rio de Janeiro, né? Isso aqui foi parte do trabalho dela de mestrado. Hoje ela está trabalhando com louva-a-Deus, tá? No doutorado dela. Mas olha que bicho lindo, né, gente? Esse é um predador mostrando para vocês o que é um ciclídeo, tá? E isso aqui é uma vereda nossa de cerrado. Olha a riqueza, gente, de fauna aquática que nós temos numa vereda de cerrado. Pois bem, o peixe predador ciclídeo, ele se alimenta de peixinho pequeno, como guaru. Os predadores têm uma tendência de atacar a presa maior,
porque ele quer obter mais recursos. Os cientistas suecos fizeram um experimento com um ciclídeo em laboratório e mediram o tempo que demora para um predador identificar, perseguir e atacar presas de 4 tamanhos diferentes. Eles também anotaram a taxa de sucesso de captura para cada um desses tamanhos. O sucesso em pegar o pequenininho, o sucesso em pegar o médio, o sucesso em pegar o maior. Feito isso, eles fizeram um modelo matemático. A gente trabalha muito com matemática hoje, é bom vocês aprenderem. Eu sou ruim nessa coisa, mas a gente tem que se esforçar, tem que aprender bastante. Construíram 2 modelos do valor da presa como uma medida de peso da presa consumida pelo tempo gasto necessário para capturar, perseguir, capturar, subjugar, engolir e digerir essa presa. Olha que bacana, foi feito com esse peixe aqui, com o ciclídeo, e 2 modelos. Aqui é o valor da presa em miligramas consumidas por segundo, aqui é o tamanho da presa. O modelo A considera apenas o tempo para atacar e a taxa de captura, tá? Ele considera só o tempo para atacar e a taxa de captura. Então ele considera que quanto maior, melhor. O modelo B considera o tempo para atacar, a captura e o tempo de manipular, o tempo de consumir, o tempo de lidar com as defesas dessas presas. Tá? Qual desses 2 modelos você acha que está mais próximo de um modelo real de forrajamento ótimo e por quê? Esta é uma questão que eu quero que você pense, que você escreva, que você pesquise aí na sua casa, que você tente pôr isso no papel. Tente construir um raciocínio para isso. Faça uma redação dessa resposta. Inicie sua resposta com uma introdução, contextualize o que está acontecendo, argumente e conclua. Qual desses 2 modelos está mais próximo de um modelo real de forrajamento ótimo e por quê? Ilustre, dê exemplos. Essa é uma questão típica de provas de pós-graduação na nossa área. Muito bem. Vejamos esse outro exemplo. Esse é um passarinho, maçarico de áreas alagadas, de praia principalmente, de lagoas, que ele procura por alimento. Ele chega, aí ele procura pelo alimento, que é o amarelinho, aí ele faz um intervalo nessa procura, procura de novo, aí ele tem um encontro com a presa e manipulação dessa presa, o consumo dessa presa, depois ele faz uma longa pausa digestiva, repete essas atividades até que ele vê se ele vai desistir e partir para um outro ambiente, ou se ele continua insistindo em capturar alimentos na areia nesse ambiente. Qual que é a pergunta agora para vocês? Que eu também quero que vocês treinem em casa. Treinem a redação de vocês, que isso é importante. A gente tem que saber ler e tem que saber escrever, tá bem? A gente só cresce em ciência aprendendo a ler e aprendendo a escrever. E escrever é difícil. A gente tem que tentar bastante. É aprimorar nossa escrita em português, porque depois ela vai ser toda em inglês. Como determinar se essas aves estão ou não num forrajamento ótimo? O que você faria para determinar? Elas podem ganhar despendendo tempo, gastando tempo para descobrir a taxa de moluscos em cada mancha, migrando de uma para outra em menores intervalos de tempo? Será? Ou maiores? Quando eles devem, então, decidir que vão para uma outra mancha? Construa modelos. Imagine um modelo A, um modelo B, igual nos exemplos anteriores. Tente hipotetizar o que aconteceria, tá bem? Bom exemplo para vocês. E aí vocês procuram aqui, ó, o Van Gils, tá bem? Vocês vão achar o trabalhinho do Van Gils com maçaricos e vão ver o que aconteceu. Muito bem. Mas agora, vamos dando continuidade à nossa aula e lembrando que aqui vocês têm um mantódia, um louva-a-Deus, que é um predador, comendo uma mosca. Mas esse predador também pode ser presa. Ele foi comido por um passarinho. Nossa, que coisa, né, gente? Comer e ser comido é uma realidade da natureza. Vários fatores interferem, então, na decisão de um predador que também é presa. Aqui nós temos uma espécie de lagarto. O pessoal fez um experimento muito interessante, criando lagartos em caixas que tinham ou não cheiro de serpente.
E cheiro de serpente é o quê? É inato para o lagartinho. Ele sabe, já nasce sabendo que aquele cheiro é perigoso. Então ele foi treinado a reconhecer o cheiro da serpente, a reforçar, e outros não reforçaram. Aqui é o número de lagartos ativos, aqui é a idade deles em dias. Aqui é quantos foram para um habitat aberto, quantos ficaram escondidos em tocos de madeira. Gente, os lagartinhos que foram criados sem o cheiro da serpente, eles se tornaram muito mais abusados do que os lagartinhos que foram criados com o cheiro da serpente. Os criados com o cheiro das serpentes, desde pequenininho até quando eles vão ficando mais idosos, eles procuravam abrigos para se esconder muito mais vezes do que os outros que foram criados sem o cheiro da serpente, que se arriscavam em ambientes mais abertos. Porque esses aqui acabaram muito possivelmente tendo uma percepção do mínimo cheiro de serpente no ambiente. Então vejam bem como um predador interfere no comportamento de uma presa. Este aqui é um experimento clássico. Nos Estados Unidos, o pessoal, ao longo da expansão para o oeste, eles dizimaram as populações de lobos de muitos parques, como o Yellowstone, por exemplo. Quando dizimaram essas populações de lobos, até a ecologia da região mudou. Plantas começaram a sumir, começou a haver mudança no curso d'água dos rios lá. Sabe por quê? Não tinha o lobo para comer as presas, então veados, coelhos, lebres aumentaram muito de população e começaram a acabar com as plantas que tinham por lá. Comendo muitos de uma determinada espécie de planta que cercava esses riachos e tal, começou a ter assoreamento, mudança do leito do rio. O pessoal notou que precisavam reintroduzir os lobos para diminuir a população dos herbívoros na região. E isso foi feito. Aqui, a gente vê, por exemplo, o caribu, que são esses dados. Filhotes por 100 fêmeas. Aqui são filhotes em azul, nascidos no verão, e filhotes em cor-de-rosa, aqueles que sobreviveram até no inverno. Então aqui a gente vê que antes da introdução dos lobos, nasciam muitos filhotes, 40, 45 filhotes para cada 100 fêmeas, e a grande maioria deles sobrevivia. Sobrevivia, porque os efeitos aqui de risco eram riscos principalmente causados por doenças, acidentes, bichinho que nasceu muito fraco, esse tipo de coisa. Quando introduziram os lobos, veja bem, caiu significativamente a taxa de filhotes que nasceram no verão. Por quê? Por que caiu os nascimentos? Porque agora os pais adultos não tinham como única preocupação procurar comida. Agora, além de procurar comida, eles tinham que escapar do lobo. Então diminui o tempo gasto para sexo, para namoro. Além disso, caiu vertiginosamente o número de animais que sobreviviam até o inverno. Porque agora, além de doença, além dos fraquinhos, tem dois tipos de efeitos causados pela ação dos predadores. Efeitos não letais, que é inibir a reprodução, e efeitos letais, que é predar e comer. Então existe ainda efeitos letais e efeitos não letais de predação que podem estar associados com a saúde da presa, com a sua capacidade de se alimentar, com a sua capacidade de se reproduzir. Olha que bacana, gente. Então, quando eu vou me alimentar de alguma coisa na natureza, eu tenho que pensar no que comer, onde encontrar esse alimento, em que hora do dia, como é que eu vou fazer para capturar, para subjugar esse alimento, e como é que eu vou fazer para, enquanto capturo esse alimento, proteger esse alimento de outros predadores e me proteger dos meus predadores. E ainda lembrar de cuidar dos meus filhotes, das minhas fêmeas, de reproduzir. Tá achando que a vida é fácil? Fácil não, meu filho. Fácil não é fácil para você, não é fácil para o lobo, não é fácil para a galinha, não é fácil para ninguém, tá? A vida não é fácil. Então vamos lá. Olha um outro exemplo aqui muito interessante. As saúvas. Lembra da saúva? Formiga, formiga cortadeira, né? Uma pergunta para vocês. Por que as maiores, mais fortes, forragiam mais à noite? Pense. Por que as maiores, as mais fortes, forrageiam mais à noite? Durante o dia as menorzinhas. Você entendeu? As maiores, à noite. Por que será?
Nossos colegas mirmicologistas, os estudiosos de formigas, foram atrás disso e descobriram que as maiores forrageiam mais à noite. Isso aqui, ó, é o tamanho da cabeça delas. Isso aqui é a frequência na qual elas estão forrageando, durante o dia e durante a noite. Então, as de cabeça menor, mais durante o dia. As de cabeça maior forrageiam mais durante a noite. Sabe por quê? Porque existe uma espécie de mosca, uma mosquinha forídea, que é um parasita desses animais. E ela ovipõe preferencialmente na cabeça das forrageadoras, daquelas que procuram alimento para a colônia. Olha que doideira, gente, tá? Em que são essas aqui. E a mosca é diurna. Então, elas preferem forragear à noite para escapar da ação de um parasita. Olha, cada decisão que o animal toma, tá vendo? Ele prefere cabeças com mais de 1,8 milímetros de comprimento. Olha esse outro exemplo, que maluco. Agora nós estamos mudando um pouquinho da área nossa do entendimento do comportamento animal e da ecologia alimentar. Isso aqui é uma espécie de peixe africano, um ciclídeo africano. Ciclídeos são bacanas, né? A gente tem cada coisa maluca com o ciclídeo, igual aquele que eu mostrei para vocês da vereda, né? E a aquariofilia gosta muito de ciclídeo. Isso é um problema para a preservação de muitas dessas espécies. Então, esse peixinho aqui, ele pode nascer com a boca virada para o lado direito ou virada para o lado esquerdo. Então, aqui, ó, uma mandíbula voltada para a direita, ele ataca as presas do lado direito. Ele é um lepidófago. O que é um lepidófago? O que é lepidofagia? É comer escamas. Ele se alimenta de escamas de outros peixes. Então, ele pode comer escama da esquerda ou ele pode comer escama da direita. Se ele tem a boca virada para a esquerda, ele come escama da direita. Se ele tem a boca virada para a direita, ele come escama da esquerda dos outros peixes. Tá bem? A pergunta é, por que tem esses dois tipos de peixes na mesma população? Por que tem peixe com essa boca virada para a direita e com essa boca virada para a esquerda? Por que será? Como é que eles persistem na natureza? O pessoal foi no campo, estudou ao longo de toda uma década e viu o seguinte, ó, que em alguns períodos prevalece aqueles que têm a boca virada para a esquerda, depois prevalece o que tem a boca virada para a direita, depois prevalece a esquerda, prevalece a direita, prevalece a esquerda. Eles vão se alternando, é um fenótipo alternativo. É um fenótipo que vai se alternando na natureza. Uma hora tem mais de um gene, o gene para ter a boca do lado esquerdo, outra hora tem mais de um gene, que é para ter a boca do lado direito. E como é que isso é regulado dentro da espécie, não é? Isso entra dentro de uma coisa chamada teoria dos jogos, ou game theory, tá? Que eu quero que vocês se aprofundem, procurem, leiam sobre isso, porque é muito interessante. Aqui é a aptidão do fenótipo, o quanto determinado fenótipo, determinado tipo de peixe, é capaz de deixar descendência, filhos que vão produzir filhos. Então, uma aptidão baixa, média e alta. Isso aqui é a frequência do genótipo na população. O que o pessoal nota, isso aqui é para uma outra espécie de peixe, uma espécie de peixe que é caçadora e que tem um roubador lá dentro. Um que caça e um que rouba de quem caçou. Tá? Parece que há uma alternância nessas populações que têm dois tipos de comportamento para resolver um mesmo problema. Dois tipos de genes para resolver um mesmo problema na população, como se alimentar. Um faz de um jeito, o outro faz de outro. Tá? A estratégia adotada por um influencia diretamente a estratégia que será adotada para o outro. Veja nesse caso aqui. Se tem muito caçador na população, aquele que é roubador, o sem vergonha, né, ele vai ter vantagem. Por quê? Tem muita gente caçando, sobra carne para eu roubar. Quando eu roubo e não me preocupo em caçar, sobra tempo para quê? Para eu ir atrás de fêmea. Porque enquanto o outro está caçando, eu estou copulando. Olha que danado. Pensa nisso, gente. Enquanto o cara vai buscar comida para você, você banca o Ricardão, vai lá na casa dele e apronta. É isso que o peixinho faz. Mas aí o que acontece? Quando na população tem muito roubador, o roubador vai roubar de quem, se não tem ninguém caçando? O caçador traz, defende a comida, não deixa o roubador pegar dele.
Como ele está mais forte, com mais gordura no corpo, com mais gordura para fazer espermatozoides, é ele que consegue deixar mais filhos. Então começa a crescer a população do caçador e caçar do roubador. É uma corrida de gato e rato de novo. A estratégia adotada por um influencia diretamente a estratégia adotada pelo outro. É uma teoria de jogos entre os genes de uma mesma população. Interessante, não é? Procurem ler mais sobre isso, é muito bacana. Esse livro aqui do McNamara e do Lehmer é muito bom e eu acho que ele já está disponível aí na internet. Olha um outro exemplo. Peguei isso aqui deste site, aqui essa figura, porque nesse site aqui tem uma explicação completa disso daqui, muito bacana, muito bem ilustrado e que relaciona com a teoria dos jogos, eu recomendo muito. Esse aqui é o dilema do morcego. Qual que é o dilema do morcego? Aqui vocês estão vendo morcegos hematófagos, sugadores de sangue. Se um morcego sugador de sangue não beber um pouquinho de sangue a cada 2 dias, ele morre. Porque ele não consegue manter a temperatura dele corporal estável e ele morre. Veja bem, morcego é mamífero igual a gente, ele mama. Além de beber sangue, ele mama. Ele é mamífero igual a gente e ele é endotérmico, ele mantém a temperatura do corpo constante. Para você manter a temperatura do corpo constante, você gasta muita energia. Nossa, ainda estou gordinho, ainda assim. Tem que gastar energia. Né? Se você não gastar energia, você só acumula. Eles, como não tem roupa para usar, tá no frio, tá no tempo, tá no clima, você gasta muita energia para manter o tempo, manter o calor do seu corpo. Se ele não comer, ele morre. Porque a relação entre volume corporal e área do corpo, ele é um bicho muito pequenininho, essa relação fica muito grande. Compare ele com a gente, compare ele com um elefante. Você tem muito menos área de exposição do que um morcego em relação ao volume, tá? Uma relação área-volume. Então, o que acontece? Nesse dilema aqui, eles conseguiram mostrar o seguinte. Quando ele volta para o grupo, ele tem a opção de dividir o alimento que ele conseguiu lá fora ou não. Então imagine o morcego A e o morcego B. Quando o A divide alimento com o B e o B divide o alimento com o A, os dois, porque um pode ter bebido um pouquinho mais de sangue do que o outro, os dois sobrevivem até o dia seguinte, com um pouquinho de fome os dois. Se o morcego B não divide o alimento e o morcego A também não divide o alimento, que é essa questão aqui embaixo, os dois, cada um, eu comi o meu, ele comeu o dele, cada um na sua, não vamos dividir nada. Eles sobrevivem, sozinhos, solitariamente, mas eles ficam com muito mais fome, porque inclusive a proximidade é menor. Se o morcego A chega e não divide o alimento com o morcego B, que não conseguiu beber nada, o B morre. Se o morcego B chega e ele comeu, mas ele não divide nada com o A, que não comeu nada, o A morre. Então a decisão do morcego é: divido ou não divido? Partilho ou não partilho o meu alimento? Essa é uma decisão que remete a nós também, humanos. Sou altruísta ou não sou altruísta? Divido com quem tem menos ou fico com tudo para mim? Não é? Qual será que é a vantagem? Será que se eu dividir hoje e amanhã eu tiver um problema, aqueles que com quem eu dividi vão me socorrer? Não é? Muito bem. Veja só, isso aqui é um outro exemplo com os falcões de Green. Nesse exemplo aqui, são falcões de Green, na verdade foi traduzido como águia, né? São animais que caçam saem em busca de peixes, né? Caçam peixes e vêm se alimentar desse peixe. Uma águia pesqueira, tá? Aqui no caso. Então, o que acontece? Elas têm colônias de nidificação, estão lá com os ninhos numa colônia de águias e elas saem para pescar. O negócio é o seguinte, isso aqui é o tempo para capturar peixes em minutos, isso aqui é o número de aves, tá? Quando as águias deixam o ninho no momento em que nenhum membro da colônia voltou com uma presa nos 10 minutos anteriores, elas voam em qualquer direção, que é isso aqui. Quando uma águia volta com um peixe, elas voam na direção daquela águia que voltou com o peixe. Então, olha aqui, ó, águias informadas levam menos tempo para capturar uma presa.
Águias desinformadas levam mais tempo para capturar uma presa. Então, me basear no comportamento de outros do meu grupo também me ajuda a economizar energia, a maximizar o meu valor adaptativo. Bacana, né? A mesma coisa com esses urubus, com corvos aqui que comem carcaça, tá? Veja bem, isso aqui é o número de passarinhos, né? E isso aqui é os dias que eles demoram para descobrir os pellets, que é os cadáveres de ovelha, por exemplo, tá? Então aqui é deixando o puleiro, quantos estavam na carcaça e o número de carcaças que eles descobrem. Veja bem, como que iniciado o experimento aumenta progressivamente o número de passarinhos que deixam o puleiro e aqueles que descobrem as carcaças e vão acabando com as carcaças, vão devorando elas. Por quê? De um dia para o outro eles guardam a memória da onde está o alimento, da direção que os companheiros vieram, de onde eles tinham se alimentado. Então animais, especialmente os vertebrados, também têm um processo de memória. Memória para o alimento, memória para a presença do predador, memória de imagem de procura, de imagem de evitação também, que veremos na próxima aula. Mas não são apenas os vertebrados que têm essas percepções do meio. Isso aqui é uma aranha chamada Argiope argentata, e ela faz essas ranhuras aqui na teia, tá vendo? Ela faz essas coisas aqui diferentes na teia. Então a pergunta é, por que ela faz isso? Pensa aí. Tá pensando? Olha o seu irmão aqui pensando também, né? Vamos lá. Nosso irmão, né? Nosso primata aqui. Vamos lá. Gente, esses ornamentos que a Argiope coloca na teia, eles refletem a luz ultravioleta, que é enxergada pelos insetos. Então, muitos insetos pensam que aí está uma flor e vão até a teia da aranha e batem na teia da aranha sendo capturados por ela. Olha aqui, ó, insetos capturados por hora. Em metade da teia sem ornamento, aí só o ornamento sem teia ainda atrai, tá vendo? E a teia com ornamento. Isso aqui são manipulações experimentais, mostrando que o ornamento permite que a aranha aumente a taxa de captura de presa dela, porque ele reflete a luz ultravioleta enganando as presas. Olha que lindo isso, gente. Maluco, né? Muito bacana isso. Mas, como nos mostra bem William Eberhard, quero que vocês memorizem esse senhor e assistam essa entrevista com ele, que é fantástica. Professor William, um professor da Universidade de San José, na Costa Rica, um americano radicado lá, que trabalha com comportamento animal de insetos, de aranhas. É um cara muito bom, fantástico, pessoa boníssima e super aberto a conversar, a trocar informações com a gente. Olha esse experimento com Argiope e louva a Deus. Vocês pegam uma teia sem decoração, e uma teia decorada, né, que é essa daqui, ó, teia com decoração, e teia sem decoração. Tirou a aranha da teia, deixou só a teia, decorada e sem decoração. Os louva-a-Deus também enxergam a luz ultravioleta, é um predador dessa aranha. Eles localizam a teia decorada e atacam a aranha. Olha que loucura, gente. Estão vendo? Então, isso aqui é o que a gente chama de um code breaker, um quebrador de código. Então, muitas vezes, para encontrar o alimento, você procura também sobre o quê? Pistas daquele alimento. Pistas de onde aquele alimento está. Pistas que a presa deixa para o predador. Involuntariamente. Muito bacana, né? Agora, uma outra pergunta. Dentro de alimentação, vocês devem pensar que, por exemplo, tem gente que gosta aí de comer coentro. Nossa, não passa sem um coentro, comida temperada com coentro, uma loucura, né? Que gostam disso. Eu não gosto. Temperos, tem gente que gosta de pimenta. Eu gosto de uma pimentinha, né? Que é pimenta de biquinho, uma pimenta mais ou menos no feijão, assim na carne, bem gostoso, não é isso? Gosto muito de alho, gosto muito de cebola, açafrão, né? Coloral para colocar na comida, que ajuda a gente no coração. Por que nós comemos temperos? Porque às vezes a gente toma álcool, que seria teoricamente um veneno. Por que a gente vai atrás de outros condimentos, que muitas vezes são venenos?
Olha que interessante isso aqui, gente. Esses camaradas, o Billing e o Sherman, eles mostraram para a gente as propriedades antimicrobianas contra bactérias, fungos principalmente, né, contra alguns vermes até, dos principais temperos. Olha só, o alho e a cebola, a pimenta da Jamaica, o orégano, eles têm capacidade de inibir uma grande quantidade de bactérias intestinais, bactérias da boca da gente. Olha só, acima de 75% de inibição. Canela, olha como é importante tomar chá com canela, gente, para nos proteger aí até do coronavírus, quem sabe, né? Porque tem inibição bacterial, né? Olha só, o estragão, o cominho, cravo da Índia, capim-limão, olha a importância, todos esses aqui, ó, dependendo da concentração, de como você fizer, não pode exagerar, porque eles também são venenos, né? Olha só, gente, tem uma folhinha de louro no feijão, uma folhinha de louro na carne. Olha só, por exemplo, você compra uma carne, você não sabe se essa carne está muito fresquinha, se não está fresquinha. O risco que é você ter, por exemplo, salmonela em ovo, né? Salmonela num frango. Tempera bem com alho, com cebola, põe um pouco de vinho, que tem o álcool, né? E aí você cozinha esse alimento, você já vai estar matando a maioria das bactérias que estão ali para a sua alimentação. E o homem aprendeu isso de que jeito? Como é que nós introduzimos as especiarias na nossa alimentação? Experimentação, gente. Esses aqui eram todos os remédios do passado. Antes de existir antibiótico, antes de existir as drogas que a gente usa hoje, a gente vivia era disso. A gente vivia de fitoterapia. E a gente vivia de utilizar o que tinha na natureza para a nossa sobrevivência. Não confunda com outras fake news, com outras pseudociências, tá? Fitoterapia, você usar propriedades medicinais das plantas é uma coisa, tá? Aquela historinha lá de memória de água, aquilo lá é tudo enganação, é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Então, olha só, muito interessante, né, gente? E os passarinhos, os animais também sabem disso. As araras se alimentam em argila. Muitas vezes o pessoal via a arara comendo argila e não sabia por que ela está comendo parede de pedra, de barro. Porque isso aqui é rico em tanino, em toxinas, que ajudam ela a eliminar os parasitos da fauna intestinal dela. Muito bacana, né? Agora vamos ver uma coisa muito legal. Esse aqui é um sambir de um passarinho africano, ele está se alimentando de néctar nas flores lá na África, na savana africana. Ele pode decidir por ser ou não territorial. Por que e quando defender um recurso alimentar? A gente já viu território na aula passada de área de vida, não é? Por que defender ou não um recurso alimentar ou um território? Isso deve ter a ver com energia. Veja bem, isso aqui é quanto uma flor daquela pode produzir de microlitros de néctar por dia. 1, 2, 3 ou 4 microlitros de néctar. Isso aqui é quantas horas o passarinho gasta, quantas horas ele gasta para conseguir toda a energia que ele precisa se alimentando numa mancha que tem planta produzindo 1 microlitro. Ele precisa de 8 horas. Em planta produzindo 4 microlitros, ele precisa de 2 horas apenas. Puxa, se eu achar uma mancha, então, produzindo bastante néctar, em 2 horas eu consigo toda a energia que eu preciso para o meu dia. Eu tenho 6 horas livres para namorar, que é o que interessa. Fazer ninho, guardar território, encontrar fêmea, copular ou cuidar dos meus filhos, né, para cuidar de outras coisas da vida. Esse cara aqui que achou manchas com 1 microlitro só, ele fica o dia inteiro comendo e não sobra tempo para mais nada. Então aqui é a produção do néctar, isso aqui é o território, tá? O território e aqui os sítios não defendidos. Então veja bem, se a gente tem aqui um sítio não defendido, isso aqui são as áreas ganhas. Fazendo território, se eu estabeleço um território, e aqui um sítio não defendido. Então veja bem, quantas horas aqui, ó, entre fazer um território, se eu defendo essa mancha aqui, que está produzindo 2 microlitros,
eu gasto 4 horas nela, tá? Então, se eu defendo esse território com 2 aqui, então, ao invés de gastar 8 horas, menos 4, eu salvo 4 horas por dia. Porque esse território com microlito não compensa eu defender, produz muito pouco. Então, o mínimo que eu vou defender é o território 2. Se eu vou defender esse território 2, eu economizo 4 horas. Então, eu economizo 4 vezes 600 calorias, que é quanto ele gasta por hora para a sua sobrevivência, eu economizo 2.400 calorias. Num território, agora, se os territórios estão produzindo 2 microlitros e eu encontro um território com 3, pode não valer tanto a pena eu defender esse território com 3, porque eu vou conseguir apenas 780 calorias a mais. Se todos os territórios estão produzindo 4 microlitros, para que eu vou guardar território? Porque, gente, o tempo que eu gasto guardando um território pode equivaler a mais ou menos 1.000 calorias de brigas com outros passarinhos, que também querem aquela mancha. Interessante, não é? Então, a gente pode quantificar em termos de calorias o quanto que um animalzinho está economizando, guardando, o quanto que ele tem de recurso no ambiente, para ver se valeu a pena a economia que ele está fazendo. Olha que legal! Nós, baseados nesse trabalho anterior, resolvemos testar isso com formigas. Porque muita gente diz que as formigas, né, elas se alimentam de nectar extrafloral e elas ganham. Há 150 anos as pessoas falavam isso, mas ninguém ainda tinha testado mesmo, em condição de laboratório experimental, o quanto que a formiga ganha se alimentando de néctar. E eu fiz isso com esse meu aluno aqui, o Jonas Bick, que foi meu aluno de doutorado, hoje é professor na Universidade Federal do Amazonas. O Jonas fez esse trabalho na casa dele, preso no apartamento dele. Não era época de pandemia, mas ele teve câncer. E durante o tratamento de câncer dele, ele tinha que ficar de 1 a 2 semanas preso em casa. Então ele montou esses experimentos dentro da casa dele para a gente observar o quanto que o néctar extrafloral realmente dava de ganhos em valor adaptativo, em aptidão para a formiga e para a colônia dela. Então aqui é o apartamento dele, as plantinhas dentro do apartamento. Fizemos o experimento com Camecrista desvox, uma plantinha do cerrado que tem os nectários, e levamos as colônias de formigas lá para dentro. Então ele pegou um quarto todo do apartamento dele, onde ele tinha mais de 60 colônias de formigas sendo mantidas com néctar e sem néctar. Tá? Então a gente tinha as colônias com um alimento básico mais o néctar, e um alimento básico mais a água. Então ele mostrou que aqui é as formigas por colônia, tá? Tendo nectários e não tendo nectários nas plantas. A gente tirava os nectários das plantas com um alfinetinho. Tendo nectário, olha como aumenta o número de formigas na colônia, muito mais do que não ter o nectário, porque o néctar é rico em água, aminoácidos, algumas gorduras vegetais, muito bom. Olha a quantidade de ovos que as colônias punham. Tendo néctar, muito mais ovo do que quando não tinha néctar. Isso aqui é uma diferença significativa a nível de 0,0001, ou seja, nós estamos certos com uma possibilidade de 99,99%. Ele mostrou também que o peso da colônia como um todo aumentava, o peso das operárias aumentava, o peso das larvinhas, das pupas aumentava, e o peso da rainha, até a rainha fica maior se alimentando do néctar dessas plantinhas. Então a gente conseguiu provar, por A mais B, que ter alimentação em nectar extrafloral para uma formiga, de fato faz uma grande diferença. Não é só a planta que ganha com a proteção oferecida pela formiga, mas as formigas também ganham com o néctar que elas obtêm nas plantas. Muita coisa, gente, que as pessoas pensam que já foi provado, não foi. Pesquisem, que vocês podem provar e publicar em revistas importantes como nós publicamos, na Population Ecology. Então, para a gente encerrar, uma historinha aqui para vocês, que está disponível nesse site da Mônica. Então a Magali chega lá e fala: pessoal, tomei uma decisão importante na minha vida, chega de gordura, chega de fritura. Que legal, Magali, apoiado. Daqui para frente serei vegetariana. No momento que ela fala isso, o Cebolinha sai correndo. Cebolinha, né? Então, a estratégia adotada por um
influencia a estratégia adotada pelo outro e vice-versa. Não se esqueçam disso. Em comportamento alimentar, a gente tem que pensar o que comer, onde comer, quando comer, por que comer, como é que eu vou fazer para comer, como é que eu vou subjugar essa presa, como é que eu vou escapar dos meus predadores e o que os outros estão fazendo, eu tenho que pesar na minha cabeça para saber se vale a pena eu fazer ou não. Defendo o território? Não defendo o território? Como agora? Como mais tarde? Né? Vou competir? Não vou competir? São todas decisões de custo e benefício. A natureza, gente, é um grande processo econômico. Essa é a economia da natureza do ponto de vista do comportamento animal. Muito obrigado, continuem acompanhando a gente no Ciência que nós fazemos. Vão lá, gente, no Facebook, dá uma clicadinha lá, dá um apoio para o site, a gente vai divulgando a ciência, se assinem lá o nosso canal no YouTube, tá? Vão dando uma força, a gente não ganha nada com isso, mas quanto mais visualizações, mais likes vocês dão, mais outras pessoas verão. Convidem seus amigos para ficarem amigos da nossa página, no Facebook, na internet. Vamos ajudar a divulgar a ciência. Então aí as nossas aulas gratuitamente para todo mundo. Um abração para vocês, até a próxima.